Muito meu bem, amigo. Marcelo. A palavra está contigo aí, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Bem, primeiramente, boa noite a todos, né? Todos que estão nos ouvindo. Eu de antemão agradeço aí a oportunidade, né? Que o Aurora me deu mais uma vez de conversar com vocês. E hoje eu escolhi um tema, né? Para a gente falar, que dá para a gente falar durante a nossa vida inteira, né? Que é o tema Deus, né? Deus. O que é Deus? Primeira pergunta lá do livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Então, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? Esse resumo, ele é muito interessante, porque ele nos leva à reflexão, né, de um certo entendimento, não todo o entendimento, mas um certo entendimento, porque nós sempre estaremos buscando essa, esse Deus de alguma forma, né? Estaremos construindo esse Deus de alguma forma. Essa colocação que Kardec faz, ela é bem abrangente, muito profunda, mas ainda temos ainda conosco, né, essa dificuldade de enxergar Deus, ou de fazer uma ideia a respeito da sua existência, né, vamos dizer assim, não duvidando da existência, mas com relação ao que é Deus, né? E essa incógnita vai ficar, é um mistério ainda para todos nós, né? E é a base da nossa fé, né? A nossa fé é isso, a fé é você acreditar que você consegue alguma coisa, tá certo? De algo que você não conhece, né? Então, esse é o alicerce da fé. Essa fé, ela caminha diante de todos nós, ela é inata a nós. Esse sentimento de Deus é um sentimento próprio da humanidade, né? Do espírito em si. Nós nascemos já com essa intuição dentro de nós, né? Daí a multiplicação de deuses, né, que vem lá desde a antiguidade, né, aquele sentimento politeísta, e atribuir essas coisas divinas ao sobrenatural, e como não se sabia explicar muito bem, foram se criando deuses de diversas formas, diversas divindades e tudo mais, né? Hoje a gente tem essa opinião mais concisa de um Deus único, né, que é a mais racional, porque se Deus não fosse único, haveria outros deuses, né? E quando há outros deuses, há outras formas de pensamento, de ideias. Então, se não havendo a unicidade, as leis ficariam complicadas, porque teriam mais de um Deus, né? Então, essa conotação divina, tá certo? Ela, nós ainda iremos atrás dela por muitos e muitos anos, né? Com o enriquecimento da nossa virtude, com o nosso crescimento espiritual. E os Espíritos nos dizem que o dia que nós estivermos desmaterializados o bastante e com essas nossas virtudes muito apuradas, nós veremos e compreenderemos Deus. Que bom, né, que nós vamos poder chegar a esse nível, né? Por enquanto, hoje, nós temos essa diversidade de visões com relação a Deus, com relação às suas ações, como é que ele age na natureza e na nossa vida. Temos aqueles que não acreditam de forma nenhuma, né? Então, Deus é um pilar do espiritismo, né? A gente falando bem objetivamente, é um pilar do espiritismo. Por isso que ele está aí colocado aí na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, esse livro filosófico que nós temos à nossa disposição, né? E por que eu escolhi esse tema? Eu queria abordar alguns assuntos, né, que estão ligados a essa conotação de Deus, que é a adoração, né? Que é também uma dificuldade de entendimento que nós temos diante da doutrina, e bastante interessante, e a gente precisa, vamos dizer assim, colocar isso de forma muito positiva,
que é o seguinte: há sempre aquela questão se o espiritismo ele é religião. O espiritismo é uma religião? Essa discussão ela tem estado na doutrina em várias casas já há bastante tempo, né? Alguns a entendem bem, outros não entendem tanto, uns falam que sim, outros falam que não. E quando a gente vai procurar averiguar isso com mais profundidade, a gente vê que isso é uma discussão, um debate que tem bastante sentido, né? Por quê? Porque o próprio Kardec ele coloca as duas conotações. O espiritismo não é uma religião e o espiritismo é uma religião. Kardec coloca essas duas posições e faz um diferenciamento bastante interessante, que é o seguinte: o espiritismo é uma religião ou não? Então você tem que perguntar para o seu interlocutor o que ele entende por religião, né? A religião, no sentido usual do termo, ela está baseada em dogmas, né? Investimentos, em cultos, em hierarquia e uma série de coisas que definem essa palavra religião, né? A palavra religião ela é única quando ela define de forma usual esse contexto dos dogmas, dos ritos, dos cultos exteriores e tudo mais. Então, acho que não há uma outra palavra para isso. É como se eu dissesse para vocês assim, por exemplo, tem uma palavra que tem diversos significados. Por exemplo, a palavra cabo, né? Pode ser cabo de vassoura, pode ser um cabo de energia, pode ser um cabo do exército. Então, uma palavra ela tem diversos significados. Agora, a palavra religião não tem, ela é única. Então, quando você pergunta se o espiritismo é religião, você precisa saber o que seu interlocutor entende por religião. Se ele entende a religião desse jeito, não. A doutrina espírita não é uma religião. Porque ela não tem nada disso, ela não tem a formulação, essas formulações do culto, da vestimenta, da hierarquia, né? Esse tipo de coisa que caracterizam as religiões, né? Então, a religião não é uma palavra que cabe naquilo que o espiritismo é. Vocês vejam bem o seguinte: a religião ela é, vamos dizer assim, divorciada da ciência. Ciência e religião, conforme se entende, elas não caminham juntas. Agora, quando você vai passar para o ponto de vista do espiritismo e como Kardec entendeu o espiritismo, então, o que ele diz? A religião não é, nesse sentido usual, o espiritismo não é uma religião. Mas, se nós considerarmos o espiritismo uma doutrina filosófica, e que tem por princípio, e tem por base também científica, filosófica, e tem também o advento moral que vem desses apanhados, tanto científico quanto filosófico, a doutrina espírita tem um caráter também moral, de melhora da moral, de construção, de progresso, de virtude, de caridade. Então, quando você trata desse conceito filosófico no sentido de que a doutrina reúne nas suas casas pessoas, os nossos irmãos, com base na caridade, ensina o bem, né? Ensina os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Os ensinamentos ali morais de Jesus Cristo, reúne as pessoas, fazem com que as pessoas se reúnam diante de Deus, a Ele adorem, a Ele façam preces e tal. Então, se a palavra religião
ela cabe esses pontos de vista, ela não tem culto, ela não tem imagem, ela não tem sacerdotes, ela não tem nenhum desses atributos dado à religião em si. Então, você tem um novo, e isso é porque a doutrina espírita é nova, 100 e poucos anos. Então, teria que se acrescentar esse conceito doutrinário e filosófico na palavra religião, e ele não cabe, esse conceito não cabe. Então, Kardec diz, sim, o espiritismo é uma religião, a partir de que ele seja entendido do ponto de vista científico e filosófico, então ele também é uma religião. Ele une as pessoas, ele une as pessoas em Deus. E ali a base dessa união é o bem ao próximo e a caridade, tirando todo o restante de culto, de todos esses atributos, né, que poderíamos chamar de religião espírita, e entendê-la dessa forma que eu coloquei para vocês. Então, toda essa discussão que existe sobre ser ou religião está baseada simplesmente no fato de que uma palavra não pode ser usada para identificar uma série de coisas. A religião, no seu sentido usual, ela não identifica isso. Então, essa é a conotação que Kardec dá para a doutrina espírita. Se você se tratar de religião espírita, sim, é uma religião porque ela é nova. Se você tratar da religião da sua forma usual e antiga, ela não é uma religião, certo? Então, nós que somos espíritas, o que nós temos que zelar? Para que nossa doutrina ela seja realmente pura, livre dessas coisas, né? De sacramentos, de cultos, né? De adorações exteriores, de imagens e tudo mais. Nós temos que lutar para que a doutrina seja assim. Como acontece também com a questão cristã. O espírita, ele é cristão, ok? Mas não tem Cristo como Deus. Cristo é o nosso irmão, é um ser humano que veio à Terra, encarnou, muito adiantado espiritualmente, tá certo? E deixou uma mensagem maravilhosa para todos nós. Então, Jesus é isso. Nós não nos apegamos naquele sofrimento, na cruz, no sangue, e etc. Tal. Não. Nós vamos para as qualidades do ensinamento cristão, que é outra coisa também muito discutida, tá certo? Porque nós queremos o cristianismo puro, que está baseado na caridade e no amor do próximo. Esse é o cristianismo que nos interessa. Aquele cristianismo que virou necessidade política, que foi mal interpretado, que gerou guerras, que gerou muita discussão, esse cristianismo ele deve estar longe de nós. Nós devemos ter o nosso cristianismo, bem como a nossa religião espírita pura, como uma religião nova que não se enquadra nesse sentido usual da palavra. Então, para você responder essa questão, você precisa perguntar ao seu interlocutor o que ele entende por religião. E, a partir de então, você fazer para ele esclarecimento. Se a nossa doutrina é assim, se é assim. Kardec fez isso. No início da doutrina espírita, ele não quis colocar a doutrina espírita como uma religião, com aquele início de coisa e tal, porque poderia virar esta coisa de ser só mais uma, né? Mais uma em questão dessas coisas que estão ligadas à religião. Mas dizer, sim, é uma nova religião porque aprende a passar para as pessoas, para o homem, por aqueles seus adeptos, uma pureza doutrinária, de toda forma, de forma geral e tudo mais. E isso é uma coisa que precisa ficar muito, que a gente precisa ter muita ciência e muito conhecimento para poder orientar as nossas atividades, a nossa forma de agir, a nossa forma de sermos espíritas, e não sabemos nos conduzir
perante todos aqueles que nos procuram com essas indagações a respeito da doutrina espírita, para não ter nenhum tipo de confusão.